Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu quero fazer uma leitura rápida de alguns versículos que está em Atos 15. Durante o concílio, eles estavam reunidos e chegaram alguns judeus falando que se eles não seguissem os mandamentos, as ordenanças, os cerimoniais, os preceitos de Moisés, eles, os gentios, não poderiam ser salvos. Porque para ter a salvação, deveria praticar as leis dadas a Moisés. Então, houve uma grande discussão entre Paulo, Barnabé e os outros, e levaram isso para Jerusalém, foi o concílio deles. Então eu te convido a ler Atos 15, versículo 1. Assim está, estou utilizando o texto da Bíblia Viva, 2002. Veja, que coisa interessante. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram uns homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não poderiam ser salvos. Então veja bem, aqui fala somente da circuncisão. Então eles estavam falando que os gentios deveriam ser circuncidados como eles, no legalismo, os seguidores de Moisés, eram. Ao 8º dia, quando nascesse a criança, o sexo masculino, ao 8º dia tinha que circuncidar aquela criança como um sinal de um mandamento, de um preceito da lei. Só que tem várias passagens, Paulo disse que aquele que quer viver pela lei, naqueles dias, que deveriam cumprir todos, não é um da circuncisão, não é o dízimo, não é a lei da oferta, não é a lei do jejum, a lei da Páscoa. São 613 itens. Então aqui ele estava falando, foi falado nesse versículo 1 de Atos 15, apenas da circuncisão. Mas eu vou ler o que Tiago falou no versículo 19, que eram muito mais, era toda a lei. E Pedro disse também no versículo 8, 9 e 10, disse assim: Deus que conhece os corações dos homens confirmou o fato de que ele aceita também os que não são judeus, os gentios, ao dar a estes o Espírito Santo, tal como ele deu a nós. Por que Pedro falou isso? Porque aqui nós estamos no versículo 15, no capítulo 15. Se você voltar lá no capítulo 10 e 11, você vê que fala sobre o batismo com o Espírito Santo em Cornélio e sua família. Isso é o que está relatado, mas lógico, o Espírito Santo batizou os gentios ali, eram batizados a rodo com o Espírito Santo. Mesmo eles ali usando ainda o legalismo, passando por águas, porque assim aconteceu com Cornélio. Algo inútil, algo profano, porque o que purificou foi o sangue que verteu da cruz. Aí no versículo 9, Pedro continua: E não fez distinção entre nós e eles, entre os judeus e os não-judeus, porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez com a nossa. Versículo 10. E agora, vocês, judeus, vão corrigir a Deus, sobrecarregando os não-judeus com um jugo que nem nós, nem nossos pais foram capazes de suportar? Pedro estava falando, olha, vocês querem sobrecarregar? Então veja que aqui entendia-se que não era só o preceito, o mandamento da circuncisão, eram os demais preceitos, porque eram 613. E isso acontece dentro dessas sinagogas que chamam de igreja. Esses templos de pedra que é chamado de igreja. Mas isso de igreja não tem nada. Isso aí são casas de fraude. São locais da mentira, do roubo, da tosquia, da fraude, da manipulação. Eles se utilizam, olha, se você não der 10% do seu salário, o gafanhoto, o migrador, o cortador vai na sua casa comer o seu Danone. Mas lá em Joel fala que esses 3 eram gafanhotos mesmo, não tem nada a ver. Olha, se você pegou o envelope e você não cumpriu, porque está escrito na lei, aquele que fez um voto com o Senhor, que cumpre esse voto. Ei, o fim da lei foi Cristo. Então aqui Pedro estava falando para não sobrecarregar os gentios com os mandamentos de Moisés. Você, se for um líder religioso, você que pratica o dízimo, a oferta, o sacrifício, o voto, a campanha, o jejum, você é um legalista, você está debaixo de maldição e você está colocando uma pessoa que não recebeu nenhuma lei de Moisés para cumprir, debaixo de maldição. Abra seu olho. Aí, para fechar esse pequeno vídeo,
Veja no versículo 19 o que Tiago falou. Olha que Tiago era um legalista, dizem, eu não sei porque eu não vi na Bíblia, mas diz que o apelido de Tiago era joelho de camelo, de tanto que ele orava. Ele era um religioso bem fervoroso. E ele disse assim no versículo 19 de Atos 15: portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Então você vê lá no versículo 1, falou apenas da circuncisão, mas chegou Pedro 8, 9, 10, Pedro já falou das leis, do jugo, do fardo pesado, e chegou no versículo 19 e Tiago fecha com isso, que não era para obrigar os gentios que estavam saindo, que estavam se convertendo à graça do Cristo ressuscitado, que estavam se convertendo ao Cristo Espírito, ao Senhor que era o Espírito, a praticar nenhuma obra dadas a eles, judeus, dadas a eles, israelitas, no Monte Sinai. Então está bem claro. Agora eu não sei como, eu estou usando a Bíblia viva, mas em qualquer texto você tem isso daqui. A teologia nunca ensinou isso? Nunca estudou? Será que eles nunca fizeram uma provinha lá, alguma questãozinha dessa situação? Eu acho que não, porque isso daqui, na verdade, é libertador. Isso daqui fecha a porta dessas sinagogas chamadas igrejas. Isso daqui acaba com o dízimo. Isso daqui acaba com o batismo nas águas. Isso aqui acaba com a cerimônia da comer pão e beber suco, que é uma representação da Páscoa judaica. Isso daqui acaba com apresentar criança. Isso daqui acaba com buscar Deus em templo. Porque Jesus falou em João 4, depois você leia. Falou para aquela mulher samaritana, nem em Jerusalém, nem nos montes. É para buscar a Deus, porque Ele é Espírito. E Ele ama aqueles que buscam, que adoram em verdade e em Espírito. Então não é em templo que se acha Deus. Isso é uma coisa da lei, isso é maldição. Quem está nas práticas das leis está debaixo de maldição. Amém? Então eu deixo essa pequena reflexão a você. Espero ter sido útil de alguma forma. Se foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no vídeo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Que a graça, a paz, o amor e as provisões do Pai estejam sobre a sua vida. Tchau, tchau.